No findado sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Glória a Deus. Esse texto que eu acabei de ler para vocês está na Bíblia. Está no livro de Mateus, no capítulo 28. Eu li o versículo 1 até o versículo 5, até o final do versículo 6, na verdade. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouco diferente. Esse canal é o Guia do Brasileiro em Portugal. Meu nome é Jefferson Santana e eu quero trazer para vocês nessa noite uma mensagem sobre o que comemora-se nessa data, nessa semana, o que se comemorou, na verdade, nessa semana. Hoje eu estou gravando esse vídeo ao domingo, conhecido como Domingo de Páscoa. Essa semana que passou, a semana conhecida como a Semana Santa. Mas o que eu quero falar para vocês é que esse homem que morreu e que ressuscitou e que está vivo, ele fez isso por mim e por você. Eu não sei o que você acredita, como você pensa, qual a sua religião, mas eu quero que você entenda que eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar de alguém que mudou a história do mundo, que mudou a sua história, que mudou a minha história. As pessoas e os judeus ali naquela cidade, naquele lugar, mais precisamente em Jerusalém, eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. Eles esperavam um rei, eles ansiavam por um rei, por alguém que viesse libertar esse povo, essas pessoas, do domínio dos romanos que ali estavam naquele momento. Jesus curou, transformou, mudou histórias, restaurou vidas, curou pessoas, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixes. E não tinha como não associar a presença de Jesus, esse poder, esses milagres extraordinários que ele realizou naquela época. Não tinha como não associar isso ao Messias, ao ardentemente esperado. Só que no coração delas, esse Jesus seria esse rei que iria governar politicamente. E acontece que as autoridades ali da época não estavam satisfeitas com isso. Um episódio um pouco antes da Páscoa vai narrar a história de Jesus entrando em Jerusalém e as pessoas aclamaram Jesus como rei. Estenderam palmeiras ali na entrada de Jerusalém e Jesus foi ovacionado. E essas pessoas queriam de toda forma e acreditavam que Jesus iria subjugar Roma, iria governar sobre Jerusalém e iria libertar esse povo. Mas não era essa a proposta de Jesus. Ele não veio para fazer isso, ele veio para transformar vidas, mas de uma outra maneira. Só que essas pessoas queriam que as coisas acontecessem do jeito dela. Queriam que as coisas acontecessem como elas imaginavam em seus corações. Talvez você seja essa pessoa que também, como eu vivi um dia, na verdade, deseja que as coisas aconteçam exatamente como você sonha, como você imagina, pensando que a sua maneira, o seu jeito é a única maneira correta, é o único jeito correto. Mas Jesus ele veio para transformar, independente da maneira ou da forma como essas pessoas pensavam. Ele não veio simplesmente para resolver os problemas daquele povo. Ele veio para transformar vidas, para escrever uma nova história, para restaurar algo que havia sido quebrado lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. E desde então Deus preparou esse plano maravilhoso. Por isso Jesus morreu na cruz, na sexta-feira, como é contado e como você conhece a história. E ao morrer na cruz, ele derrotou e ele pôde pagar, na verdade, o preço que havia sido cobrado para que o homem, para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Era a única maneira, era o único jeito. Jesus, alguém que não havia pecado, alguém que era 100% puro, homem e também Deus,
viesse em carne, habitasse entre nós e pagasse o preço. E Jesus pagou cada centavo com o seu sangue, com o seu precioso sangue. As pessoas que esperavam o Rei dos Reis, aquele que viria subjugar Roma, aquele que foi aclamado à entrada de Jerusalém, estavam desesperadas nessa altura. Elas não sabiam mais o que fazer, perderam o chão. Talvez você já se sentiu em uma situação como essa. Talvez você já viveu uma situação como essa, de desespero tremendo. Ou talvez você esteja vivendo uma situação como essa, de desespero, de angústia, de medo, de dúvidas, de incerteza. Era assim que esses discípulos e essas pessoas ali estavam vivendo. Eles não sabiam mais o que fazer. Para eles, a esperança havia acabado. A alegria não existia mais. Aquele em quem eles depositavam toda a confiança agora estava morto. Mas eles esqueceram de algo que foi dito por esse mesmo Jesus antes de morrer, durante toda a sua vida, durante todos os momentos que eles passaram juntos. Enquanto eles compartilhavam vida, Jesus sempre falava. E os profetas antes de Jesus falaram também que era necessário que o Filho do Homem passasse por tudo isso, que morresse e que ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas como eu disse para vocês, eles não lembravam disso, porque a angústia, o medo, a decepção estava paralisando. Eles estavam fazendo que eles ficassem como que cegos diante de tudo que estava acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas ao terceiro dia, os discípulos estavam tristes, estavam ainda desanimados. O texto que eu li para vocês aqui narra as duas Marias, Madalena e uma outra Maria, que é assim que o texto fala, indo até o sepulcro para levar especiarias, para cuidar, era a tradição deles, cuidar do corpo de Jesus naquele momento. E quando chegaram lá, a Bíblia fala que houve um grande terremoto. Eu fico imaginando, e eu não sei se você consegue imaginar, do anjo descendo ali naquele lugar e que causou esse grande terremoto. Esse mesmo anjo removeu a pedra. Os guardas que estavam ali para proteger, para que ninguém chegasse àquele lugar, ficaram perplexos. Ficaram ali deitados, caídos ao chão. A Bíblia fala como mortos. Mas as mulheres chegaram ali naquela hora e o anjo indagou e perguntou para elas: olha, o que vocês vieram fazer aqui? Procurando esse Jesus entre os mortos. Ele não está morto, ele vive, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. O príncipe da paz ressuscitou para que você, para que eu tenhamos vida e vida abundante. Essa mensagem é a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite. Um pouco diferente daquilo que a gente sempre conversa aqui no canal, não é isso? Mas eu sei que vai de alguma forma falar ao teu coração. Eu espero que você guarde no seu coração a esperança de que Jesus olha para você, de que Jesus se importa com você, de que Jesus te ama e Ele quer cuidar de você, e Ele quer te abraçar, Ele quer se relacionar com você. Eu não sei como você está, eu não sei qual tem sido as suas crises e dificuldades, eu não sei o quanto você anda angustiado ou angustiada, mas eu sei que o Príncipe da Paz morreu para que você tivesse vida e vida abundante nele, tá bom? Então era essa mensagem de Páscoa que eu quero trazer. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Fique em paz aí, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.